Bom dia, turma do sétimo ano, que é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos discutindo ainda o capítulo 8, o Espaço Urbano Brasileiro, nas páginas 209 a 218. Então, nós iremos observar hoje, sobre o espaço urbano brasileiro, sobre os problemas ambientais, principalmente falando, advindos da vida urbana, certo, turma? Então, nós podemos observar que as principais fontes poluidoras do espaço urbano, elas são advindas das atividades industriais, do serviço de consumo, certo? Que se encontram aí das médias, as grandes, as enormes cidades no nosso país, né? E que acabam por poluir as diversas formas de natureza ainda encontradas nesses espaços urbanos. Então a poluição urbana, justamente ela vem da concentração industrial, certo? Da produção de veículos, da transformação do espaço natural em espaço artificial, certo? E apresenta, por essas modificações, uma série de transtornos ambientais, né? Como a poluição sonora, como a inversão térmica, as ilhas de calor, as chuvas ácidas, são todos advindos desses problemas de poluição, né, da vida urbana, ok? Então, o que é a inversão térmica, turma? Isso ocorre geralmente nas grandes cidades. Então, normalmente, os ares, os gases mais frios, eles invertem a posição durante a noite. Os mais frios eles ficam mais próximos da Terra, os mais quentes acima destes. Só que nesse processo de inversão térmica, o que acontece? Uma camada de ar frio, ela fica presa entre duas camadas de ar quente. E o que acontece, professor, é que toda a poluição dos gases poluidores, das fumaças, certo? Aquela poluição fica preso, né, nessa barreira de gases. E o ar se torna, né, quase que irrespirável. Por isso que se diz, por exemplo, que em São Paulo é quase possível se enxergar o ar, porque é cinza. Por que isso ocorre? Inversão térmica, certo? E as ilhas de calor, professor? O que são ilhas de calor? Esse fenômeno ele também está presente nos grandes centros, né, nas grandes metrópoles brasileiras, onde o solo, né, superaquecido pelo asfalto, gera uma elevação absurda, certo? Da taxa de calor, da absorção de calor ali naquela localidade. E a retirada, né, da cobertura verde para a construção dos grandes edifícios impedem a circulação dos ventos, certo? Isso gera uma sensação, sabe, exageradíssima de calor. São chamadas as ilhas de calor. As chuvas ácidas, elas são muito comuns em áreas industriais, em lixões, certo? Que inclusive estão proibidos pela lei federal brasileira, mas que a maioria das cidades no Brasil ainda não respeitam a lei dos lixões, porque eles foram erradicados pela lei, mas ainda existem, certo? Então a chuva ácida ela é provocada pela emissão de gases, né, das indústrias ou das metalúrgicas, das siderúrgicas, que contém o óxido de enxofre e nitrogênio. Essas substâncias elas acabam reagindo à luz, à exposição de calor, à umidade presente na atmosfera e transforma-se então em soluções compostas de ácido nítrico e sulfúrico, certo, turma? Então esses ácidos eles acabam caindo, se precipitando em forma de chuva. E isso prejudica aí a reprodução animal, o desenvolvimento de vegetais, certo? Áreas como a cidade de Cubatão em São Paulo, Duque de Caxias no Rio de Janeiro, o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais já apresentam muitas dessas ocorrências desse fenômeno, certo? E sobre o problema do lixo, professor, nas cidades brasileiras, o que é que nós podemos falar a respeito disso? Okay? O lixo, como eu falei, a grande questão era o destino que se daria a esse lixo. Porque se você não descarta como se deve esse lixo, ele pode poluir as vias hídricas, ele pode poluir a atmosfera, ele pode poluir o solo, certo?
Então, como é que se deve ser descartado? Pela lei federal brasileira, devem ser construídos aterros sanitários, onde esses lixos eles são depositados, né, escavados no solo, em forma que ele não penetre para poluir as vias hídricas, certo? Só que nem todas as cidades do nosso país respeitam isso. Apenas o estado de Santa Catarina não tem mais lixões ativos. Todos lá são aterros sanitários, certo? Enquanto aqui na nossa cidade nós ainda temos o lixão. Inclusive esses dias passamos por um grande problema com o nosso lixão, porque ele já não comportava mais a quantidade de lixo produzido pela cidade de Juazeiro, certo? Então isso é muito complicado. Atualmente cada cidadão do planeta produz 1,2 kg de lixo por dia, que vão resultando aí em 1,4 bilhão de toneladas anuais, certo? E como as cidades elas concentram 55% da população mundial, esse lixo está sendo produzido em sua maioria nesses ambientes urbanos, certo? Só em 2015 o Brasil produziu 218 mil toneladas de lixo por dia, tá? Não foi por ano não, turma, por dia. Como a nossa taxa de urbanização aqui no Brasil é próxima a 85%, as cidades brasileiras foram produtoras de quase 68 milhões de toneladas de lixo no ano de 2015. Certo? Então, o problema é tão grande que não se sabe mais ao certo uma solução para se dar um destino ao lixo. Então, os aterros sanitários é um primeiro passo, mas ainda precisamos falar a respeito da reciclagem, precisamos falar a respeito da diminuição do consumismo, da mudança de posturas na construção de certos materiais, né? Porque o capitalismo ele abusou muito da construção dos descartáveis, dos plásticos, dos canudos, dos copos, e isso gera um montante de lixo sem precedentes, certo? Na história. Só para você ter uma ideia, em 2015, 41,3% do lixo foi parar em lixões a céu aberto, ok? Isso é um perigo muito, muito, muito grande, porque isso pode ocasionar, primeiramente, uma poluição hídrica, que é justamente a degradação dos recursos hídricos, ou seja, seja os recursos acima do solo, sejam os recursos abaixo do solo, sejam nos rios, sejam nas bacias hídricas, sejam nos lençóis freáticos, por exemplo, certo? E como é que ocorre essa poluição? Através, né, dos esgotos domésticos, dos rejeitos industriais, certo? A água acaba trazendo uma coloração e conformidades com fezes, certo? Com produtos químicos, com oxigênio dissolvido na água. Isso acaba, né, tirando toda a saúde daquela fonte hídrica, certo? A perda da biodiversidade, né? Acaba aquela água produzindo gases como o gás sulfídrico, o metano, por exemplo, certo? Então, os rios, os córregos, os lagos, as lagoas, os lençóis freáticos, as águas litorâneas, oceânicas, todas essas fontes hídricas estão ameaçadas pela poluição urbana. A poluição atmosférica, ela se caracteriza pela presença excessiva de gases geradas justamente, né, pela ação antrópica, né, que é a ação do homem ao liberar esses elementos químicos, é, jogando, descartando, utilizando, por exemplo, no escapamento de cabos e tudo mais. Todos esses gases eles acabam poluindo a nossa atmosfera também, certo? A ponto de, por exemplo, se vocês observarem na página 215 tem a imagem de uma cidade russa, certo? De 8 de agosto de 2010, que sofreu uma forte poluição atmosférica devido ao incêndio florestais próximo da sua área urbana, que é um outro causador, certo, da poluição atmosférica. A poluição do solo, turma. A poluição do solo é justamente a decomposição desses resíduos depositados no solo, que eles acabam tomando a forma líquida, gasosa, certo? E tem origem química geralmente, e acaba então se decompondo no solo e trazendo efeitos nocivos
diretos a nós, a população dos centros urbanos, certo? E pode inclusive contaminar as águas subterrâneas. Esse é o grande perigo, contaminar os nossos aquíferos. Por exemplo, aqui em Juazeiro, né, a maior parte da nossa água consumida, mais de 90%, ela vem de aquíferos. Se ocorrer o descarte desse lixo próximo aos aquíferos e esses forem atingidos, a cidade de Juazeiro simplesmente pode ficar sem água, certo? Nós podemos ficar prejudicados, precisando aí de socorro emergencial, porque nós não teremos outra fonte para nós consumirmos água. Haja visto o principal rio que corta a cidade está totalmente poluído, que é o Rio Salgadinho, certo? Temos a questão da poluição sonora, que aí é o excesso de sons, ruídos do ambiente urbano, que excedem os níveis, né, suportados pelos seres humanos. E isso, a curto e a longo prazo, já começa a gerar problemas, certo? Além de perturbar o sossego a curto prazo, né, como o seu sono, a longo prazo ele pode inclusive prejudicar seu aparelho auditivo, certo? Pode inclusive tá trazendo problemas de ordem psicológica para você, gerado pelo barulho, certo? E para nós fecharmos, ainda tem a questão da poluição visual, que é justamente o distúrbio ambiental provocado pelo excesso de informações visuais, que vai realmente, de fato, degradando a qualidade de vida da população urbana. E é justamente causado pela comunicação e propagandas em anúncios de produtos, de espetáculos, de serviços e outras atividades em excesso. Em placas, em outdoors, em faixas, em cartazes, em totens, certo? Fachada de loja, de prédio, em postes, em muros, torres de telefone celular. Então é um excesso de informação muito grande, certo? Que traz então essa poluição visual e ela também é prejudicial para a nossa saúde, certo? Em diversas questões aí. Pode causar uma ocorrência de um acidente automobilístico, resultado do desvio da atenção dos motoristas, dos motociclistas, certo? Entre outras questões até de ordem psicológicas também, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, retornem ao material. Vou estar enviando um exercício para vocês por áudio. Boa sorte na resolução e até mais. Tchau, tudo de bom.